Palavras que não passam, palavras que libertam, palavra poderosa tem teu coração. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Logo depois, Jesus obrigou seus discípulos a entrar na barca e a passar antes dele para outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Feito isso, subiu a montanha para orar na solidão, e chegando à noite estava lá sozinho. Entretanto, já a boa distância da margem, a barca era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pela quarta vigília da noite, Jesus veio a eles caminhando sobre o mar. Quando os discípulos o perceberam, caminhando sobre as águas, ficaram com medo e falaram: "É um fantasma", disseram eles, soltando gritos de terror. Mas Jesus logo lhes disse: "Tranquilizai-vos, sou eu, não tenhas medo." Pedro tomou a palavra e falou: "Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até junto de ti." Ele disse-lhe: "Vem." Pedro saiu da barca e caminhava sobre as águas ao encontro de Jesus. Mas, redobrando a violência do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." No mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão, segurou e lhe disse: "Homem de pouca fé, por que duvidastes?" Apenas tinha subido para a barca, o vento cessou. Então aqueles que estavam na barca prostraram-se diante dele e disseram: "Tu és verdadeiramente o Filho de Deus." E tendo atravessado, chegaram a Genezaré. As pessoas do lugar reconheceram e mandaram anunciar por todos os arredores. Apresentaram-lhe então todos os doentes, rogando-lhe que ao menos deixasse tocar na orla da sua veste. E todos aqueles que nele tocaram foram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, neste Evangelho de São Mateus, o evangelista relata que Jesus caminhando sobre as águas, e logo em seguida relata as curas que Jesus fez em Genezaré. Mas antes, este evangelho, ele foi introduzido, preparado, pelo episódio da multiplicação dos pães. O acontecimento da multiplicação dos pães foi que precedeu este acontecimento de Jesus andando sobre as águas e em seguida Jesus curando as pessoas em Genezaré. Devemos entender dentro deste contexto, após a multiplicação dos pães. Ali, com certeza, os discípulos, ali, os apóstolos estavam empolgados, ali felizes, entusiasmados e até compreendendo
que seguir a Jesus é somente por meio de maravilhas, de prodígios, de milagres, por meio de sinais visíveis, e dali eles estavam alegres ali no meio da multidão, porque Jesus havia ali multiplicado os pães, e aqueles discípulos apóstolos ali felizes, e Jesus, dentro deste contexto, desta empolgação, diante desta empolgação, Jesus diz: entrem na barca e passa e vão para outra margem. E é interessante que Jesus diz aqui nesse versículo 22, tem um detalhe interessante. Jesus obrigou, aqui no versículo 22, Jesus obrigou os seus discípulos a entrar na barca. O fato de Jesus obrigar, nós não devemos entender como que ele estivesse ali coagindo, obrigando. Não. Jesus ali os tirou daquela empolgação, tipo aquele acontecimento lá na transfiguração, que Pedro, Tiago e João estavam ali na tenda, quando Jesus se transfigurou, e ali estava ao lado Moisés e Elias, do outro lado. Pedro, Tiago e João, eles ficaram tão ali, tiveram tanto uma sensação tão boa ali no momento, que eles disseram assim: Senhor, vamos fazer uma tenda. Vamos fazer uma tenda que aqui está bom. E o evangelista fala que eles não estavam entendendo, eles não sabiam o que é que estavam dizendo. Que a caminhada não é só em meio a prodígios, sinais visíveis, empolgação, alegrias. Não. A caminhada também é por meio da cruz, é por meio da tribulação. Por isso que Jesus, ele disse: entre na barca, vão na frente. Eu vou aqui dispersar a multidão, aquela multidão que ele tinha multiplicado ali os pães, que tinha alimentado. Ele disse: eu vou aqui dispersando aqui a multidão, vocês podem ir na frente. E eles foram na frente. Saíram daquele contexto alegre, empolgante, dos sinais ali sensíveis, visíveis. E quando eles estavam aqui, como fala o Evangelho, a uma certa distância, Jesus subiu a montanha para rezar, e os discípulos ali estavam numa distância, uma certa distância, e ali começaram a vir a agitação das ondas, o vento contrário, e dali eles começaram a ficar com medo, atribulados. Quando os discípulos perceberam que ali a barca estava a ponto de naufragar, eles ficam de certa forma com medo de perecerem, de morrerem ali afogados. E como que no final da noite, Jesus chega caminhando sobre as águas, caminhando sobre aquela agitação das ondas. Jesus caminha sobre as ondas.
E os discípulos, no momento, eles começaram a dizer que Jesus era um fantasma. Diante das tribulações, dos acontecimentos da nossa vida, chegamos ao ponto de não reconhecermos a Cristo, de não reconhecermos quem é verdadeiramente Jesus Cristo, a ponto daquele acontecimento, daqueles problemas, daquela cruz que carregamos no nosso dia a dia, seja do alcoolismo, seja problema na família, seja desarmonia, seja injustiça, seja corrupção, seja perseguição, seja calúnia, mentira, seja qual for a tribulação e os contratempos na nossa vida, de tanto sofrermos, de tanto ali estarmos constantemente convivendo a cada dia aquela mesma situação, como se a gente não tivesse mais esperança que possa haver uma mudança, sem esperança de mudança, cada dia pior, cada dia pior. Chegamos a uma fase no sofrimento de não reconhecermos Jesus a ponto de pensarmos que Ele é um fantasma. A ponto de não reconhecermos o Cristo, sentirmos a presença dEle, confiar na palavra dEle no momento da aflição. É o desafio hoje para nós cristãos. Reconhecer Jesus. Conhecer os traços de Cristo nos acontecimentos da nossa vida e, em especial, no momento da aflição. Jesus, em outros evangelhos, cita exemplos. Quando tem um preparo no nascente, a gente fala que tem probabilidade, tem possibilidade, tem chances de chover. Quando a gente vê um preparo no nascente, a gente diz, pode vir chuva. De certa forma, a gente já faz uma previsão que pode vir chuva. Jesus, ele cita muitas vezes esse exemplo para que nós possamos também encontrar os traços de Cristo no dia a dia da nossa vida, principalmente no momento da tribulação. Ele não nos abandona. Antes do fim, porque Ele não deixa perecermos. Pode até tardar para nós, para Ele não, que Ele sabe o momento certo. Jesus, Ele chega para acalmar a tempestade da nossa vida. Ele chega para acalmar os ventos violentos que chega a ponto de sacudir a nossa fé, fazer-nos abandonar a nossa fé, a ponto de nos desesperarmos, voltarmos para trás como os discípulos de Emaús, voltar
para começar tudo de novo, ou então para buscar outro caminho que não seja o de Cristo. Chega esse momento. Chega nessa fase, às vezes, do nosso sofrimento, mas tenhamos a certeza que no momento certo o Senhor virá caminhando sobre as águas agitadas, as ondas agitadas da nossa vida, sobre os ventos violentos na nossa vida. O Senhor virá acalmando. E diante daquela tribulação que antes pensávamos que não tínhamos capacidade de enfrentar, que antes pensávamos que poderíamos perecermos, iremos fazer o contrário. Antes, faltando-se as forças, com Cristo em meio aos nossos sofrimentos, iremos ter ainda a ousadia, apesar do sofrimento, apesar da tribulação, iremos ter a ousadia de ainda dizer: Senhor, se és tu, permita-me também caminhar sobre as águas, como foi Pedro. Antes de Jesus caminhar sobre as águas, Pedro estava com medo de morrer afogado, de perecer. Eles estavam com medo do vento violento, das ondas agitadas. Mas quando Jesus caminhou sobre as águas, de certa forma, Pedro, ele teve a ousadia no meio do sofrimento de dizer: se és tu, Senhor, eu também vou caminhar sobre as águas. Olha a força que Deus nos dá diante do sofrimento. A força da fé. Ele envia, na verdade, o Espírito Santo para nos fortalecer diante das tribulações, a ponto de uma vez pensarmos que iríamos perecer, o Espírito Santo, na pessoa de Jesus, na Trindade Santa, nos faz ter a ousadia no meio do sofrimento, dizer: Senhor, também eu vou caminhar sobre as águas, vou superar essas tribulações, vou superar esses ventos violentos, vou superar, vou carregar a cruz e vou vencer. Vou ser vitorioso. A ousadia que o Espírito Santo nos dá no meio do sofrimento. Essa ousadia, apesar de Pedro teve a ousadia de dizer: Senhor, eu vou caminhar sobre as águas. Mas ele, de certa forma, perdeu um pouco a confiança, a fé. Ficou com medo do vento, das tribulações, e começou a afundar, mas o Senhor pegou na mão. Esse pequeno gesto de Pedro mostra a força do Espírito Santo que vem auxílio no meio do nosso sofrimento, seja qual for a cruz da nossa vida. Você e eu vamos ter a ousadia do Espírito Santo de caminhar sobre as tribulações, de caminhar sobre os problemas, os contratempos da nossa vida, os desafios, de caminhar sobre as perseguições, sobre as calúnias que sobrevier sobre nós, sobre tudo de ruim que vier sobre nós. Iremos superar no Espírito Santo. Vejamos os santos da nossa igreja. Por que os santos se alegravam no sofrimento? Já se viu uma pessoa se alegrar no sofrimento? Já se viu uma pessoa, ao ser martirizado,
está ali louvando a Deus, sorrindo, louvando, agradecendo a Deus por estar sofrendo. O que é isso? É o auxílio do Espírito Santo. É aquela pessoa que tem verdadeiramente a intimidade no Espírito Santo, a ponto de superar em Cristo todos os problemas. Não só superar, mas ter a ousadia de caminhar por cima dos problemas, de caminhar sobre os problemas. Eu, você, nós temos no Espírito Santo essa ousadia. O Espírito Santo nos dá essa ousadia, essa coragem, mesmo sabendo que poderemos cair como uma criança que está começando a andar. Ela vai cair de certa forma, mas ela vai levantar novamente, porque está ali o Pai, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que está ali nos ensinando a andar. Essa criança com dificuldade de caminhar, a dificuldade dessa coordenação motora ali se desenvolvendo para caminhar, nós também temos essa dificuldade diante das tribulações, como Pedro teve ao caminhar sobre as águas. Mas naquele momento da queda, o Senhor vem e nos pega pela mão, e no final iremos aprender a caminhar. Essa criança irá aprender a caminhar, e no final do curso da nossa vida aqui, estaremos nos braços do Pai, nos braços da Trindade Santa. Estaremos gozando das bonanças do reino dos céus. Iremos viver eternamente com Cristo, com os anjos, com os santos, com Nossa Senhora. Em Cristo poderemos vencer todas as tribulações, todas as ondas, todos os ventos violentos, iremos vencer. No Espírito Santo, não só superaremos, não só iremos ultrapassar, mas o Espírito Santo nos dá força ainda mais superabundante, que Deus não nos dá a graça somente no limite, Ele nos dá a graça superabundante, transbordante, a ponto de superarmos e ainda temos a ousadia de caminhar sobre os problemas em Cristo Jesus. Que o mar da vida, que os ventos violentos, as ondas agitadas que estão nesse mundo, a nossa vida possa ser acalmada no Espírito Santo, habitando no meu e no seu coração. Assim seja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que não passam, palavras que libertam, palavra poderosa.